Vamos lá, galerinha. Vamos dar a introdução aqui, que as ciências do nono ano, ela se resume em física e química, né? Aí vamos trabalhar a introdução aí de química no nono ano, sobre matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é chamado de matéria. Daí da matéria vem os átomos, porque todo e qualquer corpo ele é constituído de pequenas partículas, a qual chamamos de átomos. Portanto, o que é um átomo? Pequena partícula que constitui um corpo. Pronto. O átomo ele pode ser inicialmente neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro significa que o número de prótons, olha, ele é igual ao número de elétrons. Depois a gente vai explicar, estudar com carinho a tabela periódica, para você conhecer lá os elementos químicos. Mas primeiro eu quero que vocês tenham a noção do átomo. O átomo é constituído de 3 partículas. As partículas que constituem o átomo são 3, que são elas, ó, prótons, 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 elétrons, isso é importante, elétrons e nêutrons. São as 3 partículas que constituem um átomo, prótons, elétrons e nêutrons. Dentro disso aí, a gente tem uma fórmula. Vou passar rapidinho aqui para a fórmula. A fórmula, gente, é para a gente calcular o número de prótons existente nesse átomo, o número de elétrons e o número de nêutrons. A fórmula é essa, ó. A quer dizer número de massa. Esse número de massa é massa atômica, né? É representado pela letra A. É igual a Z mais N. O que é que significa esse Z? Esse Z significa o número de prótons, que a identidade de um elemento químico é o número de prótons, que é chamado de número atômico, né? O que é número atômico? É a mesma coisa de número de prótons. Se um elemento ele tem 16 prótons, o número atômico dele é 16. Portanto, para a gente calcular essa massa, a gente tem que conhecer o número atômico, que é o número de prótons, e também conhecer os nêutrons. Quantos nêutrons? Isso é questão de números. Esse N é de nêutrons. Aí, quando a gente fala que um elemento químico ou um átomo ele está neutro, significa que esse número aqui, ó, de prótons é igual ao número de elétrons. É o que ocorre lá na tabela periódica. Na tabela periódica, inicialmente, porque todos lá os elementos químicos, que são os átomos chamados, eles são neutros. Isso significa que a quantidade de prótons que tem no elemento químico tem também a quantidade de elétrons. Lembrando que a carga elétrica de um próton é positiva e a carga elétrica de um elétron é negativa. Olha só, por exemplo, se a gente tem aqui, por exemplo, um corpo ou um átomo, ele é constituído por 5 prótons. 5 é o número atômico dele e 5 elétrons. Olha aí, se eu tenho um 5 positivo aqui e um 5 negativo aqui, o que é que vai ser igual aqui? A nulo, é zero, né? É nulo. Portanto, esse elemento químico aqui, ele está neutro, né? Porque a quantidade de prótons é igualzinha à quantidade de elétrons. Aí veja só, suponhamos que um elemento químico ele tenha um número de massa, né? A massa dele seja de 26, né? Massa atômica 26. Esse Azinho aqui seja igual a 26. Esse Z aqui, ó, seja igual a 12, né? Ou seja, suponhamos que a massa dele seja 26, é a massa dele, né? E que o número atômico dele, ou o número de prótons, só o número atômico é a mesma coisa de número de prótons, seja 12. Ó, ele tem 12 prótons e que ele também tenha
12 elétrons, ó. Vou colocar o Ezinho de elétrons. Ele tem 12 elétrons e tem também 12 prótons. Olha aí. O número de prótons aqui tá igualzinho ao número de elétrons. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu já tenho o número da massa, o A de massa, e já tenho o Z de elétrons ou de prótons. No caso aqui tá igual. O número de prótons aqui está dizendo que é igual ao número de elétrons. Portanto, esse corpo aqui ele se encontra neutro. O que é que a gente precisa calcular? Esse N de nêutrons. Quantos nêutrons tem? Olha só. Se para encontrar a massa, a gente soma o número de prótons com o número de nêutrons, para encontrar esses nêutrons, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa, esse A que é a massa, e diminuir, dizer que é o número atômico dele ou o número de prótons. Lembrando que nessa questão está dizendo que esse elemento ele é neutro, porque ele tem 12 elétrons e 12 prótons. Então, facinho, ó. Para encontrar esse número de nêutrons, eu pego 26 e vou diminuir do número dele de prótons, que é 12. Pronto, faço essa continha aqui, ó. 26 menos 12 dá o quê? 6 menos 2 dá 4 e 2 menos 1, 1. Então, quantos nêutrons há nesse corpo ou nesse átomo? Temos nele 14 nêutrons. Pronto. Para calcular o número de nêutrons é bem facinho. Você pega lá a massa atômica e vai diminuir do número de prótons. Só isso resolveu a questão. Para encontrar a massa, mais fácil ainda, você vai fazer uma soma. Pega o número de prótons e vai somar com o número de nêutrons. E para encontrar o número de nêutrons, pega a massa e diminui do seu número de prótons, que no caso aqui eu estou dizendo que é igual, o número de prótons está sendo igual ao número de elétrons, portanto esse corpo ele se encontra neutro.